Como avaliar se o imóvel está caro ou barato? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Nosso convidado de hoje é Marcel de Toledo. Ele, que já atua como corretor de imóvel, já teve sua própria imobiliária, hoje é diretor de marketing do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Fabi. Marcel, como avaliar se o valor do imóvel está caro ou barato? Bem, eu queria inicialmente falar do papel de corretor de imóveis, tá? Tá. Às vezes chegam a falar, por que o corretor, nossa, ele conseguiu avaliar tão rápido, assim, de bate-pronto? Porque, na realidade, esse corretor ele já tem experiência na região, né? Então, ele não é o primeiro apartamento que ele vai, ele naquele prédio, às vezes, né? Esse é um exemplo de prédio. Ele já foi, só naquele prédio ele já viu 3, 4, né? Ele já sabe até quanto vendeu o último apartamento daquele prédio. Então, para o corretor de imóveis, esse tipo de avaliação é muito fácil, muito prática para ele, né? Óbvio que aí, quando o corretor vai para outras regiões, aí ele precisa usar outras técnicas, né? E aqui eu vou passar uma das formas que ele tem para avaliar, né? Sim. E as formas que eu vou indicar para essas pessoas que estão tentando adquirir um imóvel ou tentando vender um imóvel e sabendo, e às vezes não sabe se está caro ou barato, assim por diante. Sim. Então vamos Qual é o lá. primeiro passo? Vamos exatamente por passos. O primeiro passo é descobrir o valor do metro quadrado daquela região, tá? Principalmente de imóveis usados, tá? Mas não adianta querer fazer um comparativo, por exemplo, de um apartamento em lançamento. Isso é um erro, tá? E que aí já são outras técnicas, outro conceito. O conceito é buscar saber qual é o valor do metro quadrado, principalmente dos imóveis usados, e aí existem muitos veículos de comunicação que têm bancos de dados muito grandes que possibilitam fazer esse tipo de avaliação. É o caso, por exemplo, do Grupo SP Imóvel, que a gente, através das notícias, você pode até utilizar o Google aí, qual o valor do metro quadrado da região tal, do bairro tal, que provavelmente vai aparecer uma notícia nossa. Sim. E aí você acaba, geralmente recente, tá? A gente vem atualizando, então você descobre o valor do metro quadrado, a gente utiliza técnicas de vaga de garagem, tá? O que é a técnica de vaga de garagem? A gente vai por exemplo, se um apartamento tem 2 vagas de garagem, obviamente ele é mais valorizado, ele é mais caro, né? Sim. Então, a gente trabalha com essa questão das vagas de garagem, e aí descobrindo esse valor de metro quadrado, você vai multiplicar pelo apartamento que você está pesquisando ou que você está querendo comprar. Pela metragem. Pela metragem. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui para facilitar. Sim. Um apartamento em Santana, com 2 vagas de garagem, a média do metro quadrado é de R$ 7.500. Sim. Aí você está pesquisando um apartamento, por exemplo, de 120 metros quadrados, ou seja, estou falando de um apartamento bem grande, né? Um apartamento bom, né? Que a gente considera 120 metros quadrados. Então você vai multiplicar 7.500 vezes 120, que vai dar R$ 900 mil, né? E aí você já tem uma margem de valor de metro quadrado. Sim. Aí, qual é o segundo e o terceiro passo, já de uma vez eu vou falar direto. Tá. Saber se esse imóvel precisa de reforma estrutural. O que é uma reforma estrutural? É troca de hidráulica, troca de elétrica, piso, às vezes, né, eu considero como também estrutural, né, porque se o piso estiver muito ruim, e aí se você trocar piso, você vai querer trocar já o esgoto, e assim sucessivamente, né, vai trocar um gesso, às vezes você pode trocar já a parte elétrica, né, os lustres, etc. Então você tem que avaliar isso. Por exemplo, se você descobre que aquele apartamento
está 900 mil, putz, até te agradou, porém você descobre que precisa fazer toda a parte estrutural, tá? Depois eu vou falar da modernização. Estrutural, 900, se ele estiver sendo vendido a 900 mil, está sendo vendido caro, né? Agora, vamos supor que a parte estrutural dele está em perfeitas condições, ele tem lá 10 anos, né? Então está tudo ainda muito bom, porém, ele não está moderno, não está modernizado, né? O que é modernizado? As cores dos móveis vão mudando. Às vezes o azulejo, né? Tipo de azulejo. Hoje os azulejos são aqueles enormes, antes era de 60 por 60, alguma Aqueles coisa do pequeno. gênero. 60% já é moderno, já, né? Então, mas antes era aqueles pequenos, né? Exatamente. Então, você descobre que é só questão de modernização, e aí ele está tentando vender por 900 mil, né, dando um exemplo, aí já começa a não ser tão fora do valor de mercado. Sim, né, já começa a é um bom dentro da média. Dentro da média. Agora, você, por exemplo, vai lá nesse imóvel, aí a parte estrutural está toda reformada, né? Ou seja, hidráulica, elétrica, perfeito estado, e moderno, ou seja, você já chega lá, está tudo moderno e ele está querendo vender por 1 milhão, por exemplo, o apartamento, né? Eu já vou considerar como um apartamento, às vezes, barato. Por quê? Porque modernizar esse apartamento custa muito caro então, às vezes, é considerado um apartamento barato que você ainda pode tentar uma proposta e tentar fechar chutando por 950 mil, e aí está tudo ok. Você está comprando. É só você entrar. Exatamente. Né? E modernização também é uma questão que tem que ser colocada, por exemplo, se é só modernização, às vezes você já pode mudar para esse apartamento, ficar vivendo alguns anos e decidir arrumar. Pois, você tem três, vamos supor que é um apartamento desse nível, né, de 120 metros. Então, você tem 3 banheiros, vou reformar um banheiro agora. Mas, claro, é um incômodo muito grande, mas você tem mais 2 banheiros, você consegue conviver com essa, né? E a gente está falando só de modernizar, o que é? Trocar os azulejos. Então, lá em 3, 4, 5 dias, se troca todos os azulejos, faz a bagunça toda, e está tudo feito. Gastou uma nota para reformar aquele banheiro, que é uma nota hoje em dia, né? A gente tem que levar isso muito em consideração. E você, de repente, você pode fazer isso depois de 3, 4 anos, não sei, entendeu? Só que é só parte de modernização e não estrutural, né? Então, hoje, tanto quem está comprando e quem está vendendo tem que sempre fazer essa matemática. Quem não faz essa matemática amarga para os 2 lados, né? Ou seja, aquele que está vendendo, tá, às vezes vendendo muito caro, porque ele fica lá com aquela dor dele, do que ele gastou há 10, 15, 20 anos atrás, e ele ficou com aquele, não, meu apartamento vale mais que o de cima, que vendeu estou chutando, por 900 mil, só que o apartamento de 900 mil do camarada de cima já estava modernizado, já estava tudo, e ele querendo vender pelo mesmo preço, não dá, né? Aí eu vou citar aqui, por exemplo, um exemplo prático do que aconteceu recentemente, uma situação prática, né? Tá. Eu conheci uma amiga de Atibaia, tinha uma casa, um terreno maravilhoso, num condomínio muito bom em Atibaia, um belo de um terreno, de 1.000 metros, só para ver o nível do tipo de terreno, ou seja, muito agradável, um terrenão, né, de 1.000 metros, com uma casa com quase 30 anos. Nossa. A casa a parte estrutural dela foi muito bem feita, muito bem construída, tudo coisas de primeira linha há 30 anos atrás. Né? Então, só que para hoje, para o público, aquilo já não faz mais sentido, né? Quem está buscando esse tipo de imóvel. Então, durante 10 anos ela tentou vender essa casa, né? 10 anos, são 10 anos tentando vender essa casa. Diversas pessoas foram ver o imóvel, porque aquele terreno era maravilhoso, num belo condomínio. Então, diversas pessoas foram ver o imóvel, e ela sempre com aquela expectativa que um dia apareceu uma proposta e que ela ia vender. E durante 10 anos não apareceu proposta.
Precisou de 10 anos de desvalorização do imóvel dela, com aquele preço que ela pedia. Então, o preço que ela pedia é de 10 anos atrás. Precisou de 10 anos para ter uma valorização de mercado, para aí sim começar o imóvel dela bater mais ou menos o que vale, né, para aparecer uma proposta. Né? Então, às vezes essa expectativa é um grande erro de alguns vendedores, né? De ficar tentando. E essa pessoa que comprou a casa dela, o que agradou aquela pessoa? Foi o terreno. Por quê? Porque era um terreno grande, com árvores centenárias, e ela pensou, poxa, quantos anos demora para eu ter um jardim desse? Né? Então, o que agradou foi isso, e a casa ficou em segundo plano, por incrível que pareça. Né? E ela acabou fazendo uma proposta, essa pessoa até me ligou, falou, olha, estou com essa proposta, o que você acha? Eu falei assim, agarra, porque chegou a sua hora, vende essa casa, 10 anos tentando vender, olha quanto tempo demorou, eu sempre avisei que você está supervalorizando seu imóvel, e aí concretizou. Eu vou dar um outro exemplo. Comigo aconteceu uma coisa muito... Eu vendi a minha casa recentemente, né? E muitos colegas chegaram e falaram, pô, sua casa vale não sei quanto. Eu falei, olha, não sei. Qual foi o meu exercício? Entrar na internet, que hoje é uma lista, é fácil, né? Peguei no bairro, faixa de preço, quantidade de dormitórios, quantidade de metros quadrados, e comecei a comparar, né? Será que eu vendo por aquele valor que todo mundo fala que vale? Aí o que aconteceu? Eu falei, minha casa não vale, minha casa não... se entrar nessa lista aqui, ela não vai ser escolhida, né? Vão ter outras casas opções melhores que a minha, outras opções melhores que a minha. Aí eu acabei colocando um valor de mercado, e mesmo assim foram diversas pessoas em casa lá, perdi muitos finais de semana mostrando casa. Depois de 4 meses, foram 4 meses que aí apareceu uma pessoa e fez a proposta. E aí eu acabei vendendo depois de 4 meses, né? Depois de muita gente me ligando, muitas visitas, assim, sucessivamente, né? Então esse é o exercício, né? É o exercício. Essa da lista da internet é perfeita, né? É você fazer esse exercício de chegar e examinar dentro daquela lista de ofertas se você compraria o seu imóvel, entende? Se não tem um imóvel, com aquela faixa de preço que você está pedindo, se tem imóveis melhores no seu bairro e tudo mais. Aí você começa a olhar e falar, meu Deus, meu imóvel não vale isso, né? Esse imóvel desse camarada é muito melhor que o meu, nessa lista que tem 3, 4 imóveis melhores que o meu. Ou seja, quando eu vou vender, às vezes pode ser que demore anos, que esse exemplo que eu dei, até começar a cair a ficha, ou o mercado mesmo valorizando os imóveis, e aquele valor meu fixo, travado, e aí ele, depois de anos, às vezes, é que aí ele vai se encaixar num valor de mercado, e aí você vender o seu imóvel. Então é muito importante ouvir o que o corretor tem para dizer, esse comparativo que eu estou mencionando, né, para colocar a venda, e para quem está comprando também fazer o mesmo exercício, às vezes, né? Para você conseguir verificar se aquele preço está ou não dentro da uma faixa legal para aquisição, né? Então vamos lá, recapitulando. Então, precisa saber se o valor do imóvel está caro ou barato. É preciso, primeiro, saber o valor do metro quadrado, né? Ver a média do metro quadrado. Então, você vê o valor... Aquele bairro daquela região. Isso, daquele imóvel, daquele tipo de imóvel também, né? Que está naquele bairro, naquela região. Ver o valor do metro quadrado, multiplicar pela metragem do apartamento ou da casa, né? Do imóvel. E depois é preciso ver se o imóvel necessita ou se já possui a reforma estrutural, reforma de modernização. Exatamente. E são pontos importantes a serem considerados. Muito importantes, né? Sim. E quem está vendendo essa experiência que eu passei. Hoje com a internet fica mais fácil. Sim.
faz a sua faixa de preço lá do seu imóvel e verifica, será que meu imóvel é melhor que esse? E fazer. Não adianta, às vezes, ficar lá sonhando com o valor e passar anos amargando uma frustração, que às vezes Sim. vira até uma frustração. Poxa, não aparece ninguém. Às vezes não aparece ninguém porque você está pedindo muito caro o imóvel. Seu imóvel está fora da faixa de preço. Entende? Então, às vezes o segredo é o seguinte: primeiro, coloca os 2 primeiros meses o valor que você quer, né, que você sonha em vender, né, que seria o melhor para você, obviamente, quanto mais alto vender, melhor. Por quê? Porque às vezes tem um vizinho que sonha em morar na sua casa e vê sua placa lá e, opa, tá vendendo, e ele vai pagar por aquele valor. Porém, passados esses 2 meses, aconselhamos ir baixando progressivamente e avisando, se está em imobiliárias, avisando as imobiliárias que baixou o valor, tá? Porque não adianta só baixar o valor na sua cabeça e não baixar na prática, na realidade, lá na imobiliária, porque ela vai baixar lá na internet, os anúncios de internet, ela vai baixar quando alguém ligar perguntando sobre da placa, se for placa, que baixou o imóvel, senão vai amargar meses, anos, tentando vender o imóvel e nada, entende? E é isso. E aí, o que acontece? Muitas imobiliárias fazem fotos maravilhosas, mas quando vai ver o imóvel, a perspectiva muda, né? Então, é muito importante estar dentro da faixa de preço, de valor de mercado, a partir tentando vender do segundo mês em diante, entende? O segundo, no máximo, o terceiro mês, já começa por valor de mercado para você vender mesmo. E você, e quando for comprar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai procurar um imóvel naquela faixa de preço que você... E você vai fazer uma proposta, às vezes, de valor de mercado, entende? Sim. E assim o jogo vai, assim a vida segue, né? Isso. Vai ficar lá frustrada, eu não consigo vender o imóvel, passa anos tentando vender, não é esse o caminho certo. É um exercício. Exatamente. Obrigada, Marcel. Vamos lembrar os internautas também, né, que em nosso blog nós divulgamos as pesquisas de valor de metro quadrado dos bairros, por tipo de imóvel também, de todas as São regiões. Paulo, exatamente. Isso. É só colocar lá no Google valor do metro quadrado, bairro e pronto. O tipo, Isso. bairro e pronto. Aproveitando o exemplo que a gente deu, por exemplo, valor do metro quadrado dos apartamentos em Santana. Ou, se não quer de um determinado bairro, a gente tem por região também, né? Valor do metro quadrado dos apartamentos na Zona Norte, das casas, Zona Norte, Leste, Grande ABC, exatamente, Litoral. aí aparece a lista de vários bairros e tudo mais. Isso. E qualquer dúvida, né? O internauta pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. E pode até virar um novo vídeo. Exatamente. Marcel, obrigada pelo nosso bate-papo. É isso aí, Fabi. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo!